Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5. Diz a palavra do Senhor: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, porque era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ali naquela versão diz, porque deu-se a buscar a Deus. O final do versículo diz, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Irmãos, a gente fala, e talvez às vezes, estou falando a gente não, Valéria, mas a gente ouve isso e a gente repete, e às vezes parece chavão. Não há ninguém mais interessado na obra de Deus do que o próprio Deus. A obra é dele, o louvor é dele, o engrandecimento é dele. E ele tem o maior interesse, ele é o maior interessado, e por isso ele fala à igreja. Por isso ele fala. E a gente precisa entender, no domingo, na escola dominical, nós estudamos esse texto. Nós vimos aqui o ápice e a queda de Uzias. Quem estava aqui na escola dominical, ouviu isso. Quando foi à noite, e ficava bem claro, quando ele buscou o Senhor, ele se propôs ali a buscar, ali deu-se a buscar. Na minha versão diz, propôs-se. Isso fala de propósito íntimo, é aquilo que você faz de dentro para fora. Ele se propôs a buscar o Senhor. Quando foi à noite, o pastor Eliel tomou a palavra e falou o seguinte, mais ou menos assim, eu não lembro textualmente, mas ele falou mais ou menos assim, tudo na vida é uma questão de escolha. Irmãos, isso falou fundo ao meu coração. E eu tenho ruminado, e eu tenho pedido a Deus para me dar graça, Senhor. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. Tudo na vida é uma questão de escolha. E aí eu fui parando para pensar, quantas dezenas de milhares de escolhas nós já não fizemos na vida. Tudo é uma questão de escolha. Escolhas simples. Eu vou comprar a blusa verde ou a blusa amarela? Eu vou comer ovo frito ou ovo cozido? É uma escolha. Parece simples, bobagem, mas é uma escolha. Há escolhas que você faz e acabou. Mas há escolhas que vão desenhar a sua vida. E vai passar um tempo, você vive a consequência da sua escolha. Irmãos, isso eu anotei, me dei o trabalho de anotar aqui, fiz até uma coisa que eu já não faço mais, eu imprimi, normalmente eu venho com o iPad, mas eu imprimi que é para eu me policiar, para não falar muito. Porque começa a vir na nossa cabeça, eu não sei você, mas eu já pensei num monte de coisas que eu passei, que eu sofri, porque eu fiz a escolha errada. Eu não sei você, se você nunca errou, glória a Deus, glória a Deus. Mas, irmãos, e quando eu não errei, é porque Jesus foi muito misericordioso comigo. E o termômetro, o Espírito Santo apitou. E eu falei, opa, estou fazendo a escolha errada. Tem escolhas que a gente faz quando é criança ou quando é jovem. E aí, na idade adulta, você vive o resultado daquela escolha. Se Jesus não voltar até julho de 2016, eu vou fazer 24 anos de casada. Então eu vivo hoje a consequência de uma escolha que eu fiz há quase 30 anos atrás. Valéria, mas você tem 24 anos de casada. Mas e o namoro? E quando a gente se conheceu, não é? E não conta? Sabe aquela história? Eu já fui flor do campo, hoje em dia eu sou tiririca do brejo, né? Quando a gente chega a uma certa idade, a gente já fica de um jeito. Mas há aquele tempo que a gente atrai mosca de padaria. O que é a mosca de padaria? A gente é assediado. É ou não é?
O pastor falou, estou tranquila, né? Ele disse que a terceira idade começa com 20 anos, né? Muita gente aqui já passou dos 20 anos, então a gente que já está na terceira idade, antes dos 20, a gente é muito assediado, homens e mulheres. Isso é normal. Isso é normal. E olha aquela jovem, olha aquele jovem. E eu era assediada? Era. Ele não era assediado? Claro que era. E tem aí tem as moscas de padaria. Né, Idalina? Idalina conhece o Roberto há mais tempo que eu. Não é? Ora, a Idalina está testificando aqui. Irmãos, quando eu conheci o Roberto, quando ele me levou na igreja dele, que depois de um tempo passou a ser a minha igreja, essa igreja que a Idalina está falando assim, a Idalina está falando assim, e como era? Uma irmã, Idalina, talvez você nunca tenha me ouvido contar essa história. Eu comecei a namorar o Roberto e tal. E um dia uma irmã, era numa igreja grande, eu virei assim para ir ao banheiro, a irmã me imprensou assim no canto, falou assim, tem uma coisa para lhe devolver. Para mim, tirou da carteira um retrato 3x4. Esse retrato aqui, eu guardo há quase uns 10 anos. Roberto era dirigente da Mocidade, aí foi preencher um negócio lá, e de brincadeira, ele levou uma foto a mais. Aí de brincadeira, ela falou assim, dá essa foto para mim. Ele, tá, toma. Sem maldade, deu a foto. Aí ela guardou e ficou com esperança. A mosca de padaria aí, né? Aí ficou com aquela esperança. Mas mosca de padaria só voa, né? E ficou com aquela esperança. E coitadinha dela. Já estava reservado para mim, ela ia ficar com aquela esperança à toa. Ele nem sabia da história. Aí ela, mas agora eu já desisti, porque ele está namorando você, e eu fui orar, e Deus já falou para mim que vocês vão casar mesmo, então acabou. Aí quando foi, eu depois fui na casa da mãe dele, falei, Roberto, vou te devolver isso aqui é teu. Ele, essa foto antiga? Não te dei essa foto. Eu, mas tinha uma pessoa guardando essa foto. E eu escolhi. Assim eu também tinha, irmãos. Eu tinha escolhas aparentemente melhores. Você já reparou que tem sempre aquela escolha que salta aos olhos? Mas graças a Deus, eu escolhi aquele que Deus tinha reservado para mim. E aí a gente está junto. Vamos subir ao céu junto. Tem briga? Tem, claro que tem. Tem problemas? Tem. Mas nós estamos juntos. Vivo hoje a consequência de uma escolha de há quase 30 anos atrás. Quando eu era assediada, quando o mundo queria me tragar, e aí eu conheci alguém diferente. Alguém que me despertou algo que as outras pessoas que tinham muito a me oferecer em termos humanos, e eu, opa, que é isso? Que história é essa aí? E Deus me levou para um outro lado. Há 27 anos atrás, vai fazer 28 anos também em julho, eu fiz a escolha, que é a escolha da minha vida, que mudou o rumo da minha vida. Eu escolhi Jesus. Alguém pregou para mim que Jesus salva, cura e liberta. E eu entendi que eu precisava de cura, eu precisava de salvação, e eu levantei a mão, aceitei esse Jesus. Falei, esse Jesus aí é bom. E estou nele, vai fazer 28 anos, irmãos. E eu não consigo imaginar a minha vida diferente se não estivesse em Jesus. Com certeza ela seria diferente. Talvez eu não estivesse nem aqui. E foi falado isso domingo. Se eu não me engano, alguém falou isso aqui no domingo. Talvez eu não estivesse aqui. Tudo na vida é uma questão de escolha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Qual é o critério das nossas escolhas? Se nós vermos aqui a trajetória de Uzias, por exemplo, nós vemos exatamente esse divisor de águas. Embora nós tenhamos muitas escolhas, como eu falei aqui, escolhas mais simples, escolhas mais complexas, profissão é uma delas também. Se a gente for reduzir, e não estou falando em termos espirituais não, em termos gerais mesmo, você só tem duas escolhas na vida. Ou você escolhe buscar a Deus e a obedecê-lo, ou
negligenciar Deus. E quando eu falo negligenciar, nós que temos cartão de membro, nós que somos filiados a uma igreja, temos que botar as nossas barbinhas de molho. Sabe por quê? Só negligencia quem conhece. Parece que a gente está falando só para o ímpio. Parece que a gente está falando só para quem não conhece a Jesus. É para quem não conhece a Jesus? É. Se tiver uma pessoa aqui que ainda não levantou a mão para aceitar Jesus, se sinta tocado no seu ombro, eu falo para você, aceita Jesus que vai ser um divisor de águas na sua vida, ponto. Mas, se tem gente aqui, tem muita gente aqui que, como eu, é filiado a uma igreja, essa palavra é para mim e para você também. Porque a gente conhece, o texto diz assim, olha, nos dias de Zacarias, não confunda Zacarias aqui, filho de Joiada, é outro Zacarias. Homem de Deus, ou seja, Uzias tinha o conhecimento, ele teve orientação. Só negligencia quem recebe orientação e abre mão. Quem não recebeu orientação não precisa negligenciar, não tem. Quem é que apostata da fé? Quem tem fé. Quem é que apostata da doutrina? Quem já seguiu a doutrina. Então só existem duas escolhas para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Ou buscar a Deus, e quando eu falo buscar a Deus, você bota um hífenzinho, obedecer, servi-lo, ser praticante, não é só ouvinte. Eu estava estudando para a lição agora de domingo, e eu estava lendo, então o autor, o comentarista, fala acerca da Bíblia, né? O livro mais lido, mais vendido, mais traduzido e tal. E aí eu pensei assim, e o livro mais maltratado? O livro mais maltratado. Ou você segue a Deus, ou você negligencia. Você está com a sua Bíblia aberta? No livro de 2 Crônicas, a partir do verso 7, nós vamos ver aqui a trajetória de Uzias. Antes da gente entrar nessa trajetória, eu vou falar uma coisa que talvez você se escandalize, eu vou falar bem devagar. A sua escolha não vai influenciar a circunstância, mas vai influenciar no resultado. Como assim, Valéria? Se você escolheu seguir a Deus, se você tem escolhido seguir a Deus, não vai deixar de ter problema, não vai deixar de ter dificuldade, não vai deixar de ter intempéries, nada disso. Mas o final já está decretado, você é vitorioso. É essa a diferença, irmãos. Não vamos ser meninos e hipócritas e falar assim, não, quem está com Jesus não tem problema. A Bíblia não diz isso. Quem tem Jesus não tem crise. A crise, ela está aí. Mas quem tem Jesus não é refém da crise. É a diferença. Não é refém. Ah, mas quem tem Jesus... Olha só, hoje em dia, 30 de março, quantos irmãos em Cristo nossos estão com problemas financeiros porque são servidores estaduais e não estão recebendo? É um problema sério. Mas eu tenho certeza que aquele que é fiel a Deus, aquele que tem escolhido seguir a Deus, Deus está dando livramento. Não sei como, mas Deus está dando livramento. Porque é assim que Deus faz, irmãos. A circunstância, ela não vai ser alterada, mas o resultado sim. Então, lembre-se disso. O versículo 7 diz assim: Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Você já parou para pensar que Deus pessoalmente é quem te ajuda? Irmãos, não vem intermediário, é o grande eu sou. É o próprio Deus. É o próprio Deus
que no seu plano de redenção mandou o seu único filho, pela graça, como foi cantado domingo. O Júnior estava falando que às vezes vem no domingo, a gente fala e tal, aí chega a segunda, chega a terça, na quarta a gente já esqueceu, né? Precisamos lembrar disso, irmãos. Pela graça, Deus mandou o seu único filho. E esse é um divisor de águas. Versículo 8. Os amonitas deram presentes a Uzias. Irmãos, se você não pode comprar, Deus manda alguém te dar. Porque Deus ainda faz isso, irmãos. Ou você acha que isso aqui é só 2000 anos atrás que não existe mais? Deus ainda faz isso. A irmã Sandra, na sexta-feira, falou assim, Deus não precisa, eu aprendi com a irmã Beth, Deus não precisa de dinheiro para dar alguma coisa para a gente. Não foi isso, irmã Sandra? E é verdade. E é verdade. Ah, mas então para que a gente contribui? A gente contribui porque é um privilégio. Deus não quer o teu dinheiro, ele não precisa dele nem do meu. Mas a gente precisa ser fiel a ele. Como ele dá o privilégio da gente ofertar, irmãos, eu trabalho há 31 anos. 31 anos, muitos anos, né? Muito tempo. E eu aceitei Jesus, eu comecei a trabalhar em 84, aceitei Jesus em 88. De 88 para cá, eu sempre fui dizimista. Mas uns meses depois, eu comecei a dizimar antes de ser membro da igreja. Porque Deus falou no meu coração, o Espírito Santo falou para mim, eu tenho que dizimar. E aí eu sempre, logo nos primeiros meses, eu estava recém-promovida, eu era bancária. E aí teve um problema, eu já falei isso aqui. E eu precisei pagar, eu errei. Eu esqueci de fazer a aplicação de um cliente. Eu tinha uma cartela X, quem trabalha em banco sabe disso, você tem uma cartela de clientes. E eu esqueci de aplicar. Na época do overnight, um dia, era a virada, os jovens, parece até que eu estou falando um palavrão, né? Mas isso já existiu, da inflação e tal. E as pessoas que tinham muito dinheiro, elas aplicavam. Porque se hoje, dia 30, ela tivesse que pagar uma conta, funcionários, outra coisa, no dia 2, ela deixava esse dinheiro aplicado até o dia 2 à meia-noite. Porque ela pagava no dia 2 em cheque, para no dia 3 estar na conta. Era assim que funcionava. E eu esqueci. Eu estava recém-promovida. Não foi eu não fiz nada de ilegal, mas eu errei. E eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Se eu falasse que eu sinto muito, você perdeu o dinheiro, não era pelos meus lindos olhos que a pessoa ia ficar feliz. Poderia até aceitar. Ia fazer um barraco, ia falar para quem? Para o meu chefe. Eu ia estar marcada ali. Então, como é que eu resolvo isso? Faço o depósito na conta do cliente. Ele não vai nem saber, olha, teve um problema aqui na operação, vai entrar o valor X e o valor dos juros vai entrar como um depósito, tá bom? Tá. Acabou. Eu fiz esse depósito. Mas para fazer esse depósito tinha um pequeno detalhe. Ia ficar lisa. Você tem noção do que é ficar liso? É sem dinheiro para comer, sem dinheiro para passagem. Porque quem pega ônibus todo dia sabe que passagem é muito cara. E sempre foi. É cara hoje e era cara 30 anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Aí eu liguei para o meu namorado. Né? Liguei para o meu namorado para contar a história, para ter um alento. Ele falou assim, Valéria, agradece. Ah, tá, obrigado. Agradece. Agradece como? Valéria, agradece. Tudo contribui, irmãos, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando a gente tem dúvida, tudo é tudo. Mas eu tinha uma escolha. A escolha de não dizimar. Se eu não dizimasse, eu teria o meu dinheiro da passagem e o da comida. Eu teria esse dinheiro. Mas, irmãos, o que eu falo para vocês, isso vai fazer 28 anos, praticamente, uns 3 meses, isso aconteceu, eu devia ter uns 3 meses de convertida. E essa escolha, irmãos, que eu fiz, talvez tenha sido uma das escolhas mais difíceis na minha vida. Mas é uma escolha que me sustentou na fé e me sustenta até hoje. Eu escolhi dizimar. Irmãos, muitos anos se passaram, 28 anos se passaram.
Eu já passei muitos percalços, já ganhei muito bem, Roberto já ganhou muito bem, já ficou desempregado, já passamos tudo isso. Mas nunca houve um mês que eu tenha recebido tanto dinheiro como nesse mês. Por quê, irmãos? Porque Deus é fiel. Quando você escolhe ficar com Ele, Ele é fiel a você. A minha escolha não alterava a circunstância, mas alterou o resultado, irmãos, e alterou até hoje. Eu nunca deixei de pagar uma conta de luz na minha casa. Ah, mas é porque sempre teve o dinheiro. Deixa para lá, irmão, melhor não comentar. Melhor não entrar em detalhes. Mas Deus sabe como é que é a situação. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Quando não tinha mais, era assim, eu falava assim, quer fazer um seguro? Quero. Você não quer fazer um seguro para a sua secretária? Não, faz o seguinte, faz um seguro para a minha secretária, para a secretária da minha esposa e para os meus 2 motoristas. Ah, tá. Oh, você não quer abrir uma poupança? Porque tudo, a gente que trabalha com números sabe disso, você trabalha com meta. Você não quer abrir uma poupança para o seu filho? Ah, e abrir poupança para o meu filho? Ah, não vou abrir para o meu filho não. Faz o seguinte, abre 5 poupanças aí para os meus sobrinhos. Ah, tá. É assim, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você escolhe Deus, você é maioria. Guarda isso. Você mais Deus é maioria. Isso aí não é refrão de um hino bonito, não. É verdade. Você mais Deus é maioria. Uzias, no versículo 8. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Ali diz, porque se fortificou altamente. Irmãos, desde Salomão, foi a primeira vez que o poder nacional se estendia até os limites da terra prometida. Mas sabe o que tinha acontecido no verso 5? Ele propôs-se buscar a Deus. Versículo 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas. Porque... Cadê? Fugiu. Porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ele fortificou a cidade e não esqueceu do campo e do interior. Desenvolveu a agricultura e a pecuária, ou seja, governo equilibrado e sábio. Isso no versículo 10. Mas um tempo atrás, ele falou o seguinte, eu vou servir esse Deus. Eu vou propor no meu coração seguir a Deus. Olha que sensibilidade. Amigo da pecuária e da agricultura. Versículos do 11 ao 13. Tinha também Uzias, aí começa a ficar mais detalhado. Tinha também Uzias um exército de destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro para ajudar o rei contra os inimigos. Lembra que eu falei, quando você não tem dinheiro, Deus levanta alguém para te dar presente? Quando você precisa de um exército, a sua força não vai dar, Deus levanta um exército para te ajudar. Deus levanta esse exército com material bélico tremendo, esse exército bem treinado e bem preparado, esse exército numeroso, ele existia para ajudar ao rei. Então, quando a sua força for pequena, quando você não conseguir, Deus vai levantar um exército para te ajudar. Por quê? Lá atrás, eu vou seguir a Deus. Não olhe para trás, irmãos. Hoje eu estava falando com meu marido e com meu filho, e eu estava falando para eles, eu tenho ensinado isso, Deus tem cobrado isso de mim, mas é verdade. O caminho da fé é uma via de mão única, não olhe para trás. Você não pode voltar, irmãos, porque a fé é avançar,
é avançar. Ah, tudo tranquilo, sem problemas. Eu não estou falando isso. Tinha guerra. Se você for ler todo o texto aqui, você vê que ele guerreou, ele pelejou e ele tinha vitória. Se tem guerra, tem o quê? Tem estresse, tem doenças. É comum, porque tem ferimento. Com o ferimento vem a infecção. A infecção pode levar à morte. Tem toda essa questão. Mas ele vencia. O problema... hoje não, foi. Hoje, nem falei isso para o Roberto. Uma pessoa mandou um zap assim para mim. Valéria, estou precisando de uma resposta de Deus. Deixa Deus te usar. Mas na hora, estava na agulha. Eu falei assim, não perca tempo buscando a solução. Busca Deus. Aí ela, puxa, que coisa forte. Ué, você não mandou? Deus mandou. Irmãos, aí eu fiquei olhando para mim, porque olha só, corta lá e corta cá. Corta lá e corta cá. E eu falei assim, Jesus, como eu sou burra. Quantas vezes eu perco tempo buscando uma solução? Eu tenho que buscar a Ti. Ler mais, estudar mais, jejuar mais, orar mais. Porque a solução não está na minha mão, está em Deus. A solução é dele. E aí a gente fica perdendo tempo. Versículo 15. Fabricou em Jerusalém máquinas. Essas máquinas aqui eram os aparelhos para atirar pedras. Primeira vez que isso aqui que é registrado. De invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Talvez você tenha entrado aqui hoje precisando dessa ajuda. Fica tranquilo, porque o maravilhoso está presente. Ele está presente, ele não está morto lá. Ele está presente entre nós. Ele foi o primeiro a chegar aqui. Amém, irmãos? Uzias buscou ao Senhor que o fez prosperar. E Deus é tão bom. Esse verbo me constrange. Deus o ajudou. Olha só. O Deus, Criador do céu, Criador da terra, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, Ele nos serve. E aí, irmão, você ainda acha que você precisa de ajuda? É fichinho que você precisa. Porque a ajuda maravilhosa já está decretada. Só busca Deus. Você só tem que fazer essa parte. Buscar a Deus. E aí, ele se tornou o cara. Uzias ele era uma potência, irmãos. Ele era uma potência. Você acha aí que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais importante do mundo? Uzias aqui era o cara, ele era top. A sua fama corria. E não era só de falar, não. Se você for ler aqui o seu governo, ofusca Salomão. E olha que o reinado de Salomão, ele dispensa comentários. Mas fica ali uma grandeza, uma sabedoria, porque ele se propôs. E aí, novamente, vem uma escolha. No versículo 16, ele fez uma escolha. Mas antes de eu falar da nova escolha, eu só quero fazer você lembrar que Uzias teve todo esse sucesso, porque ele só fez uma escolha. Veja bem, ele como um rei, ele teve muitas escolhas na vida. Bota a tropa essa na frente, aquela tropa assim, vai fulano, vai ciclano. Ele liderava o exército e o exército, a Bíblia diz que o exército estava sob as suas ordens. E não era um exército despreparado. Então, MBA era fichinha perto do treinamento desse exército aqui. E estava tudo ali, ele regendo ali. E Deus deu graça, por um motivo. Ele
decidiu buscar a Deus. Ele propôs buscar a Deus. E ele até teve um exército. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa que também prosperou numa situação da vida que não tinha exército. Estava sozinho. Então, se você tem olhado para o lado e não tem jeito de vir exército, Valéria, mas aqui onde eu estou, nesse bequinho aqui, só cabe eu e o Espírito Santo. Não dá nem para eu respirar direito. Não se preocupa, porque o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, Ele te ajuda. Davi, quando foi para guerrear lá com o gigante, ele falou o seguinte: tu vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Venceu. Sozinho. E não foi pela sua força. Não foi pela sua força. Deus, o Senhor dos Exércitos, foi com ele. E ele venceu. Então, se você precisar de um exército, Deus bota um exército inteiro à sua disposição. Mas se aprover a Deus, te dar a graça, te dar a força de muitos, Ele vai te dar. Quantas vezes você trabalha além da conta e você acha assim, eu não vou conseguir. E Deus te dá saúde, graça, e você consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, um dia inteiro em pé. Deus, se você precisa de um exército, Deus levanta. Mas Deus, se aprover a Deus, olha, eu não vou mandar ninguém, mas eu vou te dar graça e vou te dar sabedoria. Irmãos, eu já fiz cada coisa na minha vida. Meu filho fica assim mesmo, porque tu é metida. Eu sou metida nada, irmãos. Eu sou princesa, eu sou filha do rei. Eu estou confiando em quem? Não é em mim? Claro que não. Eu preciso confiar em Jesus. E se Jesus falar, vai, é para ir, Jesus? Então eu vou. Eu vou embora. Jesus falou, eu vou. Você tem que ter convicção em quem você tem crido. Você tem que conhecer a voz do Senhor. Não pode ser menino na fé, ficar no oba-oba. Não é assim. É Deus que falou, faça. É Deus que falou, faça. Eu aprendi a não discutir. O Espírito Santo começa a me incomodar, começa a me constranger. Eu não faço mais conta, eu não pergunto a página 2. Eu vou lá, é para fazer? Então eu faço, Senhor. Ainda que eu não entenda muito, eu faço, acabou, já não é comigo. E o que vai acontecer na página 3? Aí já não é comigo, aí é com o Senhor. Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Nessa versão diz assim: havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O professor ensinou isso aqui no domingo. Foi, professor? Ele não era sacerdote, mas ele achava que a autoridade dele, porque ele era o cara, ele mandava e desmandava, o poder subiu a cabeça. E aí ele se exaltou. E aí ele achava que ele podia, ele se meteu no ministério dos outros. Às vezes a gente acha que pode pisar o outro. E não pode. Por menor que seja. O sangue que Jesus derramou foi por você e por esse que você julga que é pequeno. Por esse que você julga. Irmãos, Jesus é tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso que dentro da casa do Senhor só tem um general, que é Cristo. Nós somos todos o quê? Soldados. E soldado raso. Acabou. Ponto. Ponto. Acabou. Não interessa. Então aquele que você acha pequeno, que você vai pisar, Deus está vendo. Esse versículo já fala tudo. Ele se corrompeu para a sua própria ruína. Tudo na vida é uma questão de escolha.
A gente esquece, irmãos, a gente esquece que Deus, Ele não dorme, Deus não te abandona, Deus não acarinha você, porque você está com o cabelo penteado, despenteado, está mais bonito, está mais feio. Deus nos ama, irmãos, de uma forma indescritível. Foi cantado aqui, além do que nós podemos conceber, imaginar. Deus é muito grande. Nós somos muito pequenos, mas às vezes a gente esquece isso. Mas hoje, eu volto a lembrar, tudo é uma questão de escolha. Qual tem sido o critério das nossas escolhas? Só isso, você não vai responder para mim. A gente esquece que quando a gente opta por seguir o nosso ego, os resultados, eles derribam-se. No versículo 19, diz assim: então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Acabou. O todo-poderoso, o bambambam, o que mandava, o que tinha um exército a seus pés, para lhe ajudar, para servir, era leproso, ó. Foi banido. A Bíblia diz que ele mesmo se apressou em sair. E note que a vergonha foi tamanha que primeiro saiu na testa, que as pessoas viam e ele não contemplava. É vergonhoso quando alguém vê aquele caroço de feijão no teu dente e você ainda não percebeu que tem um caroço de feijão no dente. É ou não é? Mas Deus faz assim. E ele tinha tudo para continuar como potência. Porque não é interesse de Deus isso não. Mas a gente muda, a gente sai da posição e aí a gente esquece pequenos detalhes. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos faz prosperar é Deus. Quem cura é Deus. Quem convence é Deus. Quem dá graça é Deus. Quem opera maravilhas é Deus. Quem dá o livramento é Deus. Quem decreta é Deus. Quem abençoa é Deus. A maior patente é de Deus. E a gente esquece disso. A gente começa a achar que nós somos o maior patenteado. A gente acha que eu sou a pessoa certa. Irmãos, quem faz tudo isso é Deus. A primeira e a última palavra tem que ser do Senhor. Ponto final, acabou. Ah, mas e a circunstância? A circunstância, meu irmão, é isso mesmo. É o que tem para hoje. Mas quem faz é Deus. No livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Ouvindo os apóstolos, tinha Simão, a história aqui de Simão mágico, que ganhava dinheiro ali enganando o povo. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Esse mesmo Simão, irmãos, ele tinha abraçado a fé. Mas a gente vê pelo texto que ele aceitou só no intelecto. Já falei que nós somos espírito, alma e corpo. Jesus, que é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. É de coração, é por inteiro. É por inteiro. Ele tinha aceito no intelecto. Ou seja, da boca para fora. Não sirva Jesus da boca para fora. Jesus quer que você tenha uma atitude, uma proposta de foro íntimo. Você não precisa falar para mim, você não precisa falar para ninguém, mas fala para Jesus. Proponha-se, Valéria, mas está difícil, é aí que ele gosta. Porque quando o maravilhoso entra em ação, irmão, ele move as águas, irmãos.
Ele faz você passar em seco no molhado, molhado no seco. Deus faz o que Ele quiser, irmãos. Porque Ele é o Rei da Glória. Nós lemos aqui na leitura introdutória e a gente esquece disso. Quando foi aqui, olha, no versículo 21... No versículo 20, no 19, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Não é com dinheiro, não é com autoridade humana, mas quando Deus dá, Ele dá e dá sem medida. É Ele que dá, não é o teu dinheiro, não é a tua autoridade, não é a sua oratória. Às vezes você é bom de lábia, você é bom de conversa. Você pode gastar o seu latim 20 horas consecutivas. Se o Espírito Santo não abrir a porta, não adianta. Irmãos, eu já cheguei em situações, uma vez eu fui pagar uma conta, e essa conta vencia dia 22, não lembro, eu acho que era 22, eu recebia 27 e tal, e eu pedi para me darem uma semana. Ah, mas não... Aí quando eu olho para um lado e para o outro e vejo que o Roberto sumiu, eu já fico tranquila, não é que ele foi arrebatado não, ele foi orar, porque a negociação... Alô? Oi. Está orando. Ah, mas não pode. Então eu vou falar com fulano. Olha, o doutor fulano de tal. Porque às vezes a pessoa acha que se botar um doutor vai intimidar. Irmãos, o povo de Deus não pode se intimidar com título, não. Não se intimide com título. Porque fiel é Deus para cumprir o que prometeu na sua vida. Não interessa que o fulano, que o doutor, que o presidente da empresa. Mas se Deus falou para você que você vai ter, você vai ter. Se Deus falou que aquele papel vai ser assinado, esse papel vai ser assinado, irmãos. Porque Deus não brinca. Há pessoas aqui que têm promessa de Deus e o diabo tem falado que não vai ter jeito. Tem jeito sim, porque fiel é o que fez a promessa. Irmãos, quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Aí eu fui lá falar com fulano de tal, eu preciso... O que você precisa para ficar feliz? A pessoa que eu nunca tinha visto antes. O que é que você precisa para ficar feliz? Que troque do dia 22 para o dia 27. Fulano, troca aqui, bota dia 30 para minha amiguinha ficar mais feliz. Irmãos, eu não sei se ele me confundiu com alguém. Eu não sei, também nem me interessa saber. Interessa que eu saí com a minha bênção. Nós fomos resolver uma documentação, aí falaram pra gente assim, porque tem gente que perde a oportunidade de ficar calada, né? Se não pode ajudar, fala todos os senãos possíveis. Se você toma um remédio e você passou mal, deu enjoo, e aquela pessoa vai tomar o remédio, irmão, não fala que você passou mal. Porque às vezes a pessoa, né? Então fica calado. Fala assim, ó, eu não me dei muito bem com esse remédio, não. Ó, eu até passei mal, mas foi bom porque eu fiquei boa. Não tô mais com a marca. Acabou. Se não vai enriquecer a cena, não conta. Mas tem gente que fica falando. Aí, olha, porque vai ser assim, vai ser assado, vão fazer 50 milhões de perguntas, tá bom. Aí você já vai preocupado, porque você já tem medo até assim, me dá licença, posso respirar? Porque antes você tinha preocupação com a resposta. Quando você chega lá, você tem preocupação até com a respiração, né? E aí, assim, nada ter dois gigantes do nosso lado, né? Mãe, se perguntar, tu fala. E o Roberto, amor, tô orando. Eu, legal, obrigada. Olha os gigantes que eu tenho. Amor, tô orando, tá bom. Aí, vamos lá. Aí eu,
Depois diz que eu sou metida. Eu já tinha orado, então eu vou lá. Aí, e você está vendo lá as pessoas passando um perrengue lá. E pergunta isso, pergunta aquilo. Eu cheguei lá. Nome? Ah, tá. Tudo certo. Obrigada. Aí chegou para mim. Mãe, é só isso? Eu cala a boca, dá glória a Deus e sai. Não interessa, irmãos. Eu não sei o que o Senhor fez. Mas Ele falou uma semana antes de eu ir lá fazer essa documentação. Eu fui numa igreja e ninguém sabia do que eu estava fazendo. Deus falou assim para mim: olha esses documentos, eu vou te ensinar a preencher. Irmãos, quando Deus fala é sério. Não é meninice não. Valéria, como é que eu sei que é Deus? Você precisa conhecer a voz do Senhor. Você está com dúvida? O que Deus fala, Ele cumpre. E Ele te dá requinte de detalhes. Ele te dá requinte de detalhes que só Ele e você sabem. Ele falou para mim: eu estou te orientando. Deus fala que está me orientando, eu vou ter dúvida de quê, irmão? Quem decreta é Ele, a patente maior é Ele. Para eu terminar, Isaías 43:13, o final do versículo diz o quê? Agindo eu, quem o impedirá? Só isso, irmãos, que a palavra de Deus diz. Não é a Valéria que está falando, não. Deus havia prometido ir contra a Síria. Vai lá para o capítulo 14. Vê lá, vai estudar lá para ver o que Deus não fez com a Síria. Irmãos, com Deus não se brinca. Se Deus fala que vai destruir por você, vai destruir sim, fica tranquilo. Ah, mas está me oprimindo. Fica calmo, dá glória a Deus. Dá glória a Deus e segue. Mas como é que eu sei isso, irmãos? Fiel é o que fez a promessa. Qual é o critério para as nossas escolhas? Se o nosso critério tem sido seguir ao Senhor, você está no caminho certo. Se você está titubeando, você volta hoje. Foi o que eu falei, essa palavra aqui é para quem não aceitou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador. Mas é para nós que já aceitamos a Jesus e às vezes você fica meio parado, irmãos. Há situações na nossa vida que a gente fica meio assim com cara de paisagem. A gente não sabe o que fazer. Na dúvida, só faça uma coisa: escolha Deus. Ponto. Aí a gente se amedronta com a circunstância. A sua escolha não vai alterar a circunstância. A sua escolha não vai esticar o seu salário. A sua escolha não vai tirar o país da crise. A sua escolha não vai te dar saúde. A sua escolha não vai te dar autoridade. A sua escolha não vai alterar nada. Mas a sua escolha vai te fazer ser mais que vencedor. Amém, irmãos? Quem é este, o Rei da Glória? A Bíblia pergunta e a Bíblia responde: o Senhor dos Exércitos, é Ele o Rei da Glória. Que o Senhor nos abençoe, possa falar melhor aos nossos corações. Então somente não endureça o seu coração, irmãos. Busca a Deus. Valéria, mas eu já sou crente. E daí? Mas às vezes a gente é crente e faz ação errada, faz escolha errada. Escolha sempre o lado do Senhor, irmãos, porque você com Deus é maioria. Amém, irmãos?